Boa noite. Em 14 anos de Roda Viva passaram por esta cadeira mais de 600 personalidades do Brasil e do mundo. Gente que expressou ideias, pensamentos, gente que fez história. Alguns estiveram aqui em várias ocasiões. É o caso de Mário Covas, que foi o centro do programa nada menos do que 10 vezes, sempre com aquele jeitão franco e grave que era a sua característica. Pois é com base nessas participações no Roda Viva e em alguns outros programas, como o antigo Vox Populi, que a TV Cultura apresenta hoje um Roda Viva especial. Vamos fazer uma retrospectiva das opiniões, esperanças, compromissos e lutas de Mário Covas. Esse apanhado de sua vida pública será apresentado em blocos temáticos, sempre nas palavras do próprio governador. Em cada bloco teremos Covas em diferentes momentos de sua vida, discutindo francamente os desafios e alternativas de cada época para São Paulo e para o Brasil. Comecemos por uma entrevista dada no Vox Populi em 83, quando Covas acabara de ser nomeado prefeito de São Paulo por iniciativa do então governador Franco Montoro. Fazendo sua estreia em cargos executivos, o ex-deputado recuperava sua já movimentada história política. Eu comecei na política como começaram a grande maioria dos da minha geração. Eu comecei na política, eu diria, há 30 anos atrás, quando era jovem, universitário, estudante, nas velhas lutas da UEE, nas velhas lutas da UNE, com alguns companheiros que hoje estão em evidência política, como eu, começaram naquela época, como meu companheiro de partido, o atual secretário dos Negócios Metropolitanos, o ex-ministro e o suplente senador Almino Afonso, como o atual senador Fernando Henrique Cardoso, como outras centenas de companheiros, Darcy Passos, hoje deputado federal, Fernando Gasparian, companheiro de partido, e dezenas de outros que, à minha época, a época posterior, a época em que a minha geração se iniciou, a partir da década que se iniciou em 45 com a redemocratização do país, e que encontraram neste enorme manancial de construção de lideranças à vida universitária o seu início. Posteriormente eu a desdobrei, já então em Santos, como engenheiro na prefeitura de Santos, onde ocupei durante 6 anos cargos públicos naquela prefeitura para finalmente candidatar-me a prefeito daquela cidade. E em seguida, em 1962, elegendo-me deputado federal por um pequeno partido que se chamava na época Partido Social Trabalhista. Eleito em 62, o mais votado do meu partido, logo em seguida com a edição do ato 2 e com o término dos partidos como vice-líder do então MDB, reeleito em 66, ainda deputado federal, segundo mais votado do MDB de então, no estado de São Paulo, e logo em seguida conduzido a liderança do MDB na Câmara Federal, onde me mantive em 67 e 68. E posteriormente cassado após a edição do ato institucional número 5, ao final, em dezembro de 68, ainda na condição de líder da bancada do MDB, líder da então bancada da oposição. É esta um pouco da minha trajetória, ou das minhas raízes, das minhas origens na política. Como tantos outros, Covas também fora atingido diretamente pela ditadura militar e agora retomava o fio da história, sendo levado a refletir sobre o autoritarismo e as possibilidades de mudança. No caso brasileiro, eu acho que nós somos um resultado de uma cultura extremamente autoritária. Ela tem tido uma influência na nossa vida, e sobretudo na nossa vida política, que nos faz sempre ansiar e esperar pelo milagroso que vai aparecer que resolver os nossos problemas. Eu me filiei à corrente daqueles que acham que isso não vai acontecer e que as coisas não acontecem desse tipo. Mas que esse traço cultural existe e é presente em todos os momentos da nossa história política é verdadeiro. E eu acho que é sobre esse aspecto que a afirmação do historiador vem. É que nós ainda temos uma dose de tutela de uma instituição, a instituição militar, que está presente na nossa vida sob vários aspectos. É porque se lê corretamente aquilo que o povo tem dito nas eleições. Olha, eu acho que as eleições últimas, sobretudo em somadas anteriores, desmistificaram alguma coisa. É a afirmativa de alguns renitentes que teimam em dizer que o povo não sabe votar. Nós vivemos numa sociedade muito pouco organizada, uma sociedade onde o tecido social é extremamente tênue, onde alguns homens contribuem para desarticular a sociedade, como o prefeito que acabou de passar por São Paulo. Mas, enfim, onde o povo normalmente só tem um instante em que ele se afirma politicamente. Isso é tão verdade que no interior é costume se dizer o seguinte: nós estamos na época da política. A época da política é a época da eleição.
Porque é o instante único em que o povo supõe, ou se supõe, que esteja fazendo uma afirmação de natureza política. Em 1986 foi nítida e clara a vontade do povo em votar a favor de mudança. Como é que ele votou? Ele votou na tentativa de traduzir o que ele via no plano cruzado, uma mudança específica, e havia naquele instante uma aliança de poder, o fato é público, notório, chamava-se Aliança Democrática, constituída de dois partidos, o PMDB e o PFL, e todavia, a votação concentrou-se num dos dois partidos. Por quê? Se ela era direcionada para uma ação de governo, a rigor ela se devia distribuir entre os partidos que sustentavam esse governo. Todavia, ela se direcionou para o PMDB, que fez naquela eleição 22 dos 23 governadores. Houve quem dissesse naquele instante que o povo votou ao centro. O povo não votou nem ao centro, nem à direita, nem à esquerda. Ele votou na mudança. Ele votou no que ele identificou como mudança. E foi além. Ele buscou dentro daquela aliança quem melhor traduzia a mudança que ele via no plano cruzado. Votou no PMDB não é apenas porque o Pilso Funaro era afiliado ao PMDB. Ele votou no PMDB porque o discurso do PMDB se compatibilizava com aquela mudança. Agora, ele votou contra a não mudança. Ele votou, ao contrário do que muita gente pensa, nada apático, nada desinteressado. Ele deu seu recado com interesse, ele votou indignado. E ele buscou em cada lugar, algumas vezes à direita, algumas vezes à esquerda. Ele buscou em cada lugar quem interpretava melhor, quem canalizava melhor esse sentimento. No caso específico de São Paulo, o PT acabou por canalizar esse sentimento. Até por uma conduta, por uma determinada coerência de natureza política, por uma determinada ética de natureza partidária, que muitas vezes até não é a melhor característica do PT. Um certo isolamento, a oposição em todos os níveis, etc., mas que se casou muito bem com este sentimento que hoje traduzia essa indignação. Nós somos um país onde a informação caminha muito devagar. Ela demora muito para chegar a certas partes da opinião pública que não se vale da notícia oriunda do jornal. Porque entre comprar o jornal ou pagar o transporte coletivo, ela opta pelo transporte coletivo, que até ela leva o emprego. Se você pegar a região metropolitana de São Paulo, os números são bastante alentadores. Há cerca de 94% dos domicílios que têm televisão. Mas normalmente se faz programa de natureza política num horário em que a área trabalhadora praticamente não participa. Eu acho que a imprensa faz o seu papel, ou tenta fazer. Ela não é só cheia de acertos, não, ela tem erros também. Alguns deles até doem na gente. Algumas vezes, você que é homem público e, portanto, sujeito à percepção, ao controle e à análise de cada órgão de imprensa, às vezes até se aborrece com certas coisas que saem, que você, que é o objeto, sabe que não correspondem exatamente à verdade. Mas eu acho que ela tenta fazer o seu papel. E acho que a imprensa, como qualquer outra instituição na democracia, é muito melhor livre com erros do que não existindo. Então aqui, a tentativa é sempre uma tentativa de melhorar. Eu sou um homem que acredita em evolução, em busca da perfeição, embora mesmo inacessível e inatingível, e acho que a imprensa joga esse papel. No mais das vezes, a nossa história recomenda que a respeitemos. Houve períodos da vida brasileira em que a imprensa jogou um papel extraordinariamente grande na reconquista de certas liberdades públicas. É que a cidadania resgatou o autorrespeito. O que aconteceu no Collor, o que aconteceu no orçamento, aconteceu porque a sociedade esteve presente. Eu assistia os depoimentos na CPI do Collor, no mesmo instante que o cidadão em casa assistia. É a primeira vez na história do Brasil que esse fato acontece. E quando o Collor lançou o desafio de sair todo mundo de verde e amarelo, as pessoas saíram de preto. Ou seja, elas deram resposta direta ao desafio. Por quê? Porque elas tiveram durante esse tempo todo interlocução. Elas estiveram presentes no mesmo instante que eu tinha e, portanto, tiveram a capacidade de julgar diretamente aquilo que estava acontecendo. Sei que o senador Marco Maciel, pelo menos tem se publicado, que o senador Marco Maciel teria recebido, embora membro do partido minoritário dentro da Aliança Democrática, uma delegação do presidente da República para estabelecer um pacto de natureza política. O que um pacto político objetivava hoje, ou objetivaria hoje? A passagem da transição democrática, no meu modo de entender, ela se completa com o término da Constituição. Eu não vejo nenhum inconveniente e até torço para que o senador Marco Maciel consiga ter êxito na sua empreitada, embora sem saber exatamente quais são os objetivos
definidos em relação a este pacto de natureza política. O que é que nós vamos fazer? Abrir mão das nossas reivindicações durante um certo tempo em favor do quê? Da vontade unilateral do Executivo? Que tipo de objetivos? Eu sei o que deu razão à Aliança Democrática, que foi um pacto de natureza política. Um pacto de natureza política envolvendo dois partidos. O que é que foi? Foi a construção da passagem de um regime para outro. Foi a permissão de, passando por um caminho, por um desvão condenado pela opinião pública, depois da inviabilização das diretas já, isto é, passando pelo colégio eleitoral, permitir que você construísse a nova república. Firmaram-se alguns objetivos, a maioria dos quais, inclusive, estão esgotados. O que, de certa maneira, esgota a própria aliança, a não ser que ela redefina objetivos a atingir. Política é ação coletiva, é construção compartilhada da vontade. Mário Covas sempre valorizou o partido político como instituição, tanto que só deixou o PMDB para fundar o PSDB quando julgou ter esgotado todas as possibilidades de fazer a antiga frente das oposições continuar no caminho das mudanças. A aprovação de um mandato de 5 anos para o então presidente José Sarney marcou o processo, pois Covas lutara por um mandato constitucional de 4 anos. Como homem do PMDB e como homem que louva a sua história na sua trajetória política, continuo no mesmo ponto onde sempre estive. Eu não tenho atitudes políticas nem atitudes pessoais a reformar ao longo da minha vida. Isso não quer dizer que eu tenha acertado sempre. Errei certamente muitas vezes, mas mantenho todas as posições. Para descer do muro precisa subir primeiro. A minha vida política não é uma vida em cima do muro. Eu não fui eleito para combater o regime militar e fiz acordo com o regime militar. Eu não fui eleito senador com um determinado objetivo e adotei por medo, por covardia, uma posição diferente depois que estava no cargo. Porque eu não tenho, na minha história de vida, nenhum instante de não afirmação. Sabe, quando eu era prefeito, eu vinha neste programa e me diziam: o senhor é centralizador, o senhor quer saber de tudo, o senhor segura tudo nas suas mãos, o senhor não deixa ninguém dar palpite, só o que o senhor quer falar. Esta é a figura do indeciso? Eu quero que você me traga a figura política para comparar aqui. Essa história de indeciso nasceu num programa do Jô Soares. Nasceu quando o ex-governador de São Paulo, Orestes Quercia, foi a esse programa e contou esta história, que eu vou me dar o luxo de repetir aqui, porque eu estou repetindo aquilo que ele falou. Ele disse: olha, o PSDB é tão indeciso que se o candidato estivesse em cima de uma parede com 2 banheiros embaixo, ele não sabia em qual deles fazia xixi. E eu estava em Araçatuba e fui realmente perguntado a esse respeito. Olha, ontem o governador disse isso no programa lá do Jô Soares. O que o senhor tem a dizer? Olha, eu não teria nenhuma dúvida. Se essa circunstância, essa situação se apresentasse, eu olharia para baixo, via de que lado estava o governador Orestes Quercia, localizado no esgoto, eu sabia onde fazia. Teria a mínima dúvida a esse respeito. É preciso que a gente se volte para esse aspecto que se chama de modernidade e que envolve todas essas coisas, mas com a consciência de que a modernidade não exclui certos valores tradicionais. Que a modernidade também passa pela decência, também passa pela honestidade, também passa pela seriedade, também passa, afinal, pela vergonha na cara. A seriedade é que a modernidade envolve, sem dúvida nenhuma, revolução tecnológica, novos métodos de governar, uma nova avaliação do que significa a presença do Estado dentro da economia, este debate tradicional entre estatização, privatização, enfim, como é que você moderniza a nação. Mas há certos conceitos e certos valores que não dependem da época em que são aplicados. Estes representam modernidade sempre. E, portanto, alguém que pretenda dar o tom da modernidade tem que tê-los como baliza para a sua ação. Eu, em particular, que tenho profundo orgulho, eu ocupei no PMDB todas as posições. Sou co-signatário do atestado de batismo do MDB. Em 1965, quando o MDB foi criado, eu era deputado. Eu sou um dos 127 deputados federais, de um mínimo de 120 exigido pelo ato institucional, que assinaram o ato de criação.
Eu ocupei nesse partido a posição de líder no Congresso Nacional, de membro da sua executiva nacional. Nele eu fui cassado pelo AI-5, permaneci 10 anos cassado, não sofri anistia não, eu cumpri 10 anos de cassação. Eu depois fui deputado eleito, fui secretário de Estado, fui prefeito nomeado, prefeito dito biônico aqui dessa cidade, depois fui eleito senador, fui líder na Assembleia Nacional Constituinte. Saí do partido não era no instante que era difícil. Houve uma época, quando o partido nasceu, que você via o conhecido atravessar a rua para não cruzar com você na rua, porque representava um risco ser do MDB. Eu saí quando ele era governo federal, quando ele era governo estadual, quando ele era governo municipal, quando eu próprio era líder da Constituinte. E não era a história do PMDB. Mas houve um instante que começou a se tornar difícil você compatibilizar o discurso de palanque com a prática política. E a partir daí, você se julgou obrigado a... Convocamos uma convenção para discutir, isso eram 4 anos ou 5 anos, se era presidencialismo, parlamentarismo, e houve quem dissesse o seguinte: isso não é tema programático. Como não é tema programático? Isso é história de vida do MDB e do PMDB. A presença de cada militante, cada afiliado no partido, na escolha do candidato, é alguma coisa que nós propusemos como uma necessidade inadiável. E é um acordo de cavalheiros existente no partido, só não entrou no estatuto, porque naquele instante a lei prescrevia de forma diferente, mas foi um acordo de cavalheiros que tem sido mantido. Eu, quando fui candidato a presidente, passei por uma primária. Quando fui candidato a governador, eu passei por uma primária. E a primária é feita para que cada participante do partido tenha a prerrogativa, em conteste, de querendo ser candidato, poder se apresentar. Eu acho que esta aliança vai ter tremendas dificuldades dentro do PSDB e dentro do PFL. Todavia, se a maioria do partido entender que deva fazê-la, eu a acompanho. Na medida em que ela foi sendo feita, eu fui mais longe. Eu te dou a minha solidariedade, tentando reproduzi-la aqui em São Paulo. Outro dia um cidadão me pegou na rua e disse assim: eu toda a vida votei no senhor, mas agora com esse negócio do PFL... E eu perguntei a ele: me diga uma coisa, o senhor votou em mim por quê? Porque eu lhe agradei como político? A minha história política é do seu agrado? Eu, quando fui prefeito de São Paulo, fui um prefeito decente, que depois de 33 meses não deixei nenhum escândalo. A minha atitude na Constituinte, como senador ou como deputado, lhe agradou? Bem, mas por que é que essas coisas mudam agora? Em que é que eu mudei? Eu não mudei nada, e nem vou mudar nada. E nem há o que me faça ser diferente, independente de quem quer que seja que me apoie. Em todas as crises que o governo teve, eu tive presente. Todas. E eu não preciso mais falar de lealdade. Se há alguma coisa que eu não preciso provar mais na vida, é isso. Não há companheiro meu que possa reclamar disso. Não há companheiro meu que tenha que se metido numa briga com quem quer que seja que eu não tenha saído em sua defesa. E com o presidente da República, então, nem se fale. Nem eu estou fazendo aqui uma profissão de fé, de oposição a ele. Pelo contrário, eu continuo amigo dele, companheiro dele, somos companheiros de partido, etc. Só que a minha idade, o meu sangue de espanhol já não me permite deixar de falar o que eu acho. Eu acho que nós esquecemos é que nós ficamos deformados durante 20 anos de ditadura por imaginar que o partido político é uma ferramenta do poder, à disposição do poder. E que o poder, enquanto executivo, decide as coisas e o partido simplesmente existe para dizer amém àquilo que é decidido. Não, numa democracia o partido chega ao poder, nós temos responsabilidades com este governo. Eu mesmo que defendi no meu discurso, quando disputei a liderança da Constituinte e quando pretendi distinguir que dentro da Constituinte a luta, oposição e situação não se travava, porque ali se estavam definindo coisas permanentes e não transitórias, eu mesmo disse também que isso não me fazia despir a minha roupa de senador do PMDB e, portanto, deixar de apoiar o governo. Mas apoiar o governo, no meu entendimento, significa dar cobertura parlamentar a ele. Significa ser o instrumento de ligação entre o governo e a sociedade, levando as suas afirmações e trazendo as esperanças e expectativas da população. E significa também a exigência de que o governo cumpra os compromissos que o partido possui com a opinião pública. Mas só não acha? O presidente Fernando Henrique tem toda a liberdade de ter o apoio que ele acha que deve ter. Acho até que essa é uma coisa boa que o Maluf está fazendo. Sabe uma coisa que eu concordo com o Maluf é no fato de ele apoiar o Fernando Henrique. Pela primeira vez ele está escolhendo o melhor candidato. Não é comum o Maluf fazer isso. Por outro lado, eu sei que o presidente sofre. Tem que receber, às vezes, até o Maluf. Ele é presidente de um partido, o partido o apoia. Muito bem, ele o recebe. E é evidente que o perigo de receber o Maluf reside no fato de que, se você o recebe sozinho, quando ele sai, ele conta a versão que quer. O Roda Viva especial sobre Mário Covas volta daqui a instantes. Até já!
Nesse Roda Viva especial, em que a TV Cultura reúne momentos da trajetória política de Mário Covas, você verá a seguir que fundar o PSDB foi, para Covas, o único modo encontrado para afirmar com mais clareza certas propostas que o PMDB, em seu caráter de frente, não podia ou não queria sustentar. Há uma diferença fundamental entre o programa do Bresser e o programa do Funaro. É porque, efetivamente, o programa do Funaro tinha o conteúdo da mensagem do PMDB. Ele significava uma mudança. E, no meu modo de entender, no plano econômico, a mais revolucionária das mudanças a que a minha geração assistiu. No meus 57 anos de vida, eu não vi uma medida econômica que tivesse o conteúdo político que o Cruzado tinha. Porque pela primeira vez na história desse país, se privilegiou quem trabalhava e se penalizou quem especulava. O que foi uma completa inversão do que aquilo que as elites dominantes nesse país toda a vida fizeram. O Cruzado, para mim, estava absolutamente certo. É preciso que a gente comece, e sobretudo nós que vivemos, a reclamar de que não existem partidos políticos, que não há ideologia, que não há diferença entre uns e outros, etc., que a gente comece a montar em cima de propostas. E comece a confrontar propostas. Por mais tênues até que as diferenças sejam, mas essas diferenças daqui para frente vão ter efeito. Por isso que para nós a proposta passa a ser fundamental. É por isso que para nós qualquer conversa nasce daquilo que nós escrevemos como proposta. Nós pretendemos fazer uma campanha colocando aquilo que nos parece a nossa verdade. E dizendo, se o senhor quer nos acompanhar neste desafio, neste momento nós estamos interessados em caminhar no sentido de formular uma proposta. Uma proposta que possa ser transparente, nítida, concreta, que possa conter o nosso tipo de verdade e que possa, sobretudo, ter a dimensão da execuibilidade, que possa ser possível de ser realizada. Até porque tanto o presidente Sarney como o presidente Ulisses Guimarães são nitidamente, claramente e publicamente favoráveis ao presidencialismo. Acho que, na medida em que possam, operarão no sentido de que a Constituição consagra o regime presidencialista. Não me parece que essa seja a média da opinião da Assembleia Nacional Constituinte, que prefere um regime misto, um presidencialismo parlamentarizado, um parlamentarismo presidencializado. Ou seja, uma divisão de poderes que possa permitir uma autoridade ao presidente da República, já que nós vamos ter um presidente da República eleito em 2 turnos, por maioria absoluta, e, portanto, portador de, no mínimo, 35 milhões de votos, e não dá para pensar que ele tenha no Brasil o papel que a rainha da Inglaterra faz no regime inglês. O voto distrital é uma necessidade. No interior, o voto distrital já é um uso e um costume. Você já tem votação distrital no interior de São Paulo. Aqui, você não tem. E a distância entre o eleito e o eleitor é absolutamente ciclópica, é enorme. Ele nunca mais tem contato com aquele que o elegeu. Pior, há candidatos que mudam o lugar onde vão buscar os votos a cada eleição que passa. A presença do poder econômico, da máquina na eleição dita proporcional, é absolutamente insuspeita. Por outro lado, a eleição distrital dá um vínculo muito maior, dá uma cobrança permanente entre eleitor e eleito. Mais do que isso, eu acho que uma reforma de natureza partidária se impõe também. Por quê? Tome, por exemplo, o negócio da fidelidade partidária. Uma coisa que era combatível no tempo da ditadura. Onde a fidelidade partidária era uma exigência para que o processo depositasse na mão do regime, em cada instante, a maioria. Hoje, com liberdade de organização partidária, onde você pode escolher para onde ir, na realidade, a fidelidade partidária se impõe. Não tem muito sentido a pessoa se eleger e deixar o partido depois por uma outra legenda. Se eu puder, eu um dia sou presidente da República nesse país. Não pretendo ser imediatamente, porque acho que não tenho as qualificações para isso. Ou acho que não cumpri determinadas etapas. Mas acho que em política é absolutamente legítimo que o militante que ingressa num partido tenha como objetivo chegar à presidência da República. Eu talvez, se não tivesse sido cassado, não tivesse ficado afastado compulsoriamente de um cargo de representação popular durante 12 anos consecutivos, tendo sido líder do governo com 37 anos de idade, líder da oposição naquela época com 37 anos de idade, e, portanto, numa fase extremamente difícil da vida política nacional, e se tivesse tido continuidade, cumprindo determinadas etapas, me parece que hoje talvez eu pudesse até aspirar em igualdade de condições com outras figuras a esse cargo. Eu tenho um horizonte. Eu tenho dito de público que se eu puder, se meu partido aceitar e se o povo aceitar, eu sou candidato a governador em 1990. Esse é meu horizonte político, eu nunca escondi isso.
também não escondo que se eu puder um dia ser candidato a presidente da República, eu sou. Mário Covas ficou fora do segundo turno na disputa para a presidência da República em 89. Isso levou Covas e seu partido, o PSDB, a enfrentar o desafio de escolher quem apoiar na segunda fase da disputa. Foi quando ficou mais clara a complicada situação dos tucanos como políticos de centro, aliando-se ora à esquerda, ora à direita, sempre com alguma e, por vezes, com muita turbulência. A questão de participar ou não do governo Collor foi um bom exemplo. A eleição, para mim, não começou no dia em que eu fui registrado e terminou no dia 15 de novembro. Ela terminou no dia 17 de dezembro, porque eu, quando entrei na eleição, não sabia se ia para o segundo turno ou não. Fala que acabou o primeiro turno. Veja bem, se eu fosse um oportunista, eu até teria tomado posição imediatamente após a eleição. Ela seria uma posição individual, mas eu não sou cacique. Eu sou político participante de uma instituição chamada Partido Político. E no sábado, com o Diretório Nacional, com a participação de todos os estados, se extraiu uma posição em que ficou claro no primeiro instante o seguinte: a figura de Fernando Collor nós não apoiamos. Em segundo lugar, nós reconhecemos que a figura do Lula tem uma raiz popular maior. Em terceiro lugar, nós não concordamos substantivamente com vários pontos do projeto da Frente Brasil Popular. E aí designamos a nossa direção do partido para entrar em entendimento, porque esse é o espírito da eleição em 2 turnos. Para ver até onde as concessões em relação àquele programa podiam ser feitas. Bem, depois de uma semana verificamos que, a ficar desse jeito, nós chegaríamos ao final da eleição e não teríamos tempo de ter discutido. Afirmamos o nosso apoio e dissemos que, inclusive, reafirmamos as nossas divergências no que se refere ao programa, redefinimos numa segunda nota o que era a nossa posição. Perfeitamente claro para um partido que age com seriedade. Bem, o partido optou pelo Lula. Não sei se ele acertou ou não. Isso é história, vai julgar a gente e até os eleitores. Eu até estou convencido hoje que nós acertamos. Eu acho que se o Lula tivesse sido eleito, muito provavelmente teria menos desemprego hoje e até não tinha uma lufada a nossa caderneta de poupança. Eu não teria coragem, por exemplo, de mexer na conta privada do cidadão, na conta corrente. A conta corrente. Eu tenho dinheiro no bolso, tenho medo de ser assaltado, eu vou lá num banco, abro uma conta corrente, deposito o dinheiro lá dentro, o banco me dá um papelzinho para o qual tem o nome de talão de cheque e diz o seguinte: no instante que você preencher aqui e assinar embaixo, isso vira moeda corrente. Portanto, no instante que me tomam a conta corrente, estão me tomando dinheiro que está no meu bolso. Eu não cobraria, por exemplo, um tributo sobre a caderneta de poupança, que foi o mais sério, mais considerado dos instrumentos financeiros deste país. Eu acho que algumas medidas ligadas à reforma fiscal estão corretas. É, por exemplo, a reivindicação daquilo que a gente chama a área progressista desse país, de longa data, a eliminação do anonimato, dos títulos, dos cheques e tudo. Eu acho que a tributação sobre grandes fortunas, que é alguma coisa que estava na Constituição, absolutamente correta, embora ela não esteja completa na medida. Eu acho que era preciso reformular a posição do Estado, redefinir. Eu não a faria nos termos em que ele falou. Eu acho que o presidente Collor, na sua tentativa de permanentemente aparecer como onipotente, onipresente, onisciente, ele acaba fixando objetivos que, normais às vezes, se tornam inatingíveis, inacessíveis, e que às vezes até prejudicam a eventualidade do sucesso de determinadas medidas. Eu acho que o governo do Estado tem um enorme papel a desempenhar em todo o seio da economia privada, no sentido de oferecer condições, pelo menos para você eliminar o maior dos problemas desse país hoje. Olha, o plano que está aí acaba de se traduzir, eu definiria em 4 etapas distintas. No primeiro instante, ele tinha até um certo apelo. Qual era o apelo? É que parecia que pela primeira vez você tinha um plano de estabilização em que os ônus do confronto com a crise iam repousar sobre as costas dos mais poderosos. No segundo instante, e rapidamente, os cruzados novos em mão dessa gente desapareceram. E foram transformados ao par em cruzeiros. Num terceiro instante, que ficou garantindo isto, foi a classe média via caderneta de poupança. Num quarto instante, começou a aumentar brutalmente o desemprego. E num quinto instante, você associa a isso a medida provisória 193, que é o maior arroxo salarial da história desse país. Se não há alguma injustiça na minha avaliação. Mas eu confesso que, para mim, o governo Collor está sendo exatamente o que eu esperei que fosse. O quê? Um governo de índole autoritária, um governo que acredita que o processo democrático é um processo que se esgota no ato eleitoral e que você é eleito não